Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a criação do ser humano. Então a criação do ser humano é bem importante assim, saber que os relatos da Bíblia estão sempre falando da matéria fina e do espiritual. Então aquela condição bem importante assim que para o ser humano vir para a matéria grosseira, tiveram que fazer um procedimento de ter os animais desenvolvidos ao máximo, para que na matéria fina o ser humano se encontrava fortalecido para ocupar aquele corpo. Então nós sabemos assim que fala que o ser humano descende do animal. O animal desenvolvido ao máximo, para essa finalidade de ter o desenvolvimento do espírito humano. Depois nós sabemos assim que vai tendo as informações. Então aquela condição bem importante que nós sabemos assim da mulher. A mulher, ela é a parte mais fina, ela é a parte mais delicada, quer dizer assim, ela encontra-se mais voltada para a matéria fina, para o enteal, para o espiritual. A parte mais grossa, a parte mais rústica, vem do homem. Essa condição a gente precisa de lembrar assim. Na parte mais fina, mais delicada, nós sabemos assim que a mulher tem muitas funções e anteriormente essas funções eram para todas. Então o trabalho de perceber antes. Então a ligação dela com o espiritual é essa condição, é a parte mais fina. E tem muitas referências assim. Depois, com o desenvolvimento dos seres humanos, então aquela condição que fala assim que a mulher deu a maçã para o homem, que a cobra ensinou para que ela desse a maçã. Quer dizer assim, os atrativos que a mulher tinha, então ela percebeu esses atrativos. E o homem, para que viesse a ter esses atrativos, então ele desenvolveu a parte material. Então o acúmulo de bens materiais. E é bom a pessoa ir observando assim, que normalmente o homem hoje tem comportamentos que prejudicam o seu semelhante e apodera-se de bens que não é dele para levar para a moradia. Quer dizer que a mulher aceita. Então a degradação vem aí. Então o distanciamento da luz, o acúmulo de coisas materiais e o atrativo que a mulher mostra para ele. Então ele vai aceitando, em contrapartida vai entrando naquela condição do material. Mas a finalidade do espírito na matéria grosseira é fazer o elo de ligação da matéria grosseira com a matéria fina. E nós sabemos assim que a matéria fina existe. Então tem muitas referências assim da pessoa ter amputado uma parte do corpo e ela fala assim que sente aquela parte do corpo. Então ela mexe no joelho e fala assim que está mexendo lá no pé. Então quer dizer, essa parte que ele ainda tem no corpo, na matéria fina, então quer dizer assim, a matéria fina é uma coisa verdadeira. Que é aquela condição bem interessante assim, que se a pessoa descuida durante o dia com o seu comportamento, à noite ela não tem segurança de ir para o repouso, porque ela sabe assim que vai para a matéria fina colher aquilo que ela teve o procedimento durante o dia. No desenvolvimento da criação, nós sabemos que, pelos estudos que fala assim que o homem descende do animal. Ele descende do animal a parte de corpo de matéria grosseira, porque até hoje a gestação é de forma do animal, da matéria grosseira. Mas o homem descende do espiritual. Então a vivência na matéria grosseira é para que o espírito venha a ter a condição de ficar fortalecido para ficar mais próximo da luz. Então uma pessoa tem que lembrar assim. Todo um cuidado que precisa de ter é de lembrar que sempre as avaliações que são feitas na matéria grosseira são avaliações feitas por aqueles que se têm o nome de materialista. Quer dizer, se catalogou
aí então pode fazer avaliação. Mas tem muitas coisas assim no nosso dia a dia, na nossa moradia, que não tem como catalogar, porque é bem diferente, são instantes. No comportamento, no preparo do alimento, na orientação de uma criança, no comportamento da criança, é antes que aquilo foi visto. Isso é a atuação do Espírito. Então é superior e não tem como fazer um catálogo de mostrar um procedimento assim. Então a nossa vida, ela é espiritual. É isso que cada um precisa de lembrar. E ter aquela condição de conhecer o livro na luz da verdade para conhecer os ensinos, para que a pessoa fique segura. Então, através dos milênios, foi feito um trabalho assim. Aquele que apresentava as qualificações, ele era diminuído. E aquele que não tem as qualificações, como ele sabe proceder diante dos outros, então há essa inversão de achar assim que esse comportamento é superior, porque a pessoa tem um procedimento. Mas tem muitas referências que nós sabemos, bem simples assim, né? Porque se a pessoa sabe falar, não quer dizer que ela é evoluída. Porque tem uma referência de um ensino que fala assim, que aqueles que muito falam, pouco sabem. Nós fomos perdendo essa naturalidade e nós vamos aceitando as referências que nos trazem. E isso é bem grave assim para aqueles que vão aceitando. A criação do ser humano. Deus criou o ser humano e o soprou, e o vivificou. Quer dizer, que é a criação e a vivificação. Então são dois atos. E nós tínhamos que desenvolver essa condição de lembrar assim, que quando uma mulher faz um relato do período que está gestando, ela recebe influência daquele ser que ela está gestando. E é bem interessante, porque aquele ser que está gestando, ele fica quieto. Quando o espírito ocupa aquele corpo, tem as primeiras contrações, os primeiros movimentos. É isso que nós tínhamos que perceber assim, que então, até então, a gestação vem sendo com o mesmo procedimento que existe com os animais. Então, o espírito humano precisa de ser muito cuidadoso nas suas referências, do jeito que ele vive e compreender que nós tínhamos que fazer uma ligação, então, com a matéria fina e com o espiritual. É essa a importância de nós nos encontrarmos na matéria grosseira. Para voltarmos para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter os conhecimentos. E é bom assim ir observando, porque um desenvolvimento sempre teve as transformações. Agora nós nos encontramos também nesse período de transformação. E cabe a cada um encontrar-se seguro com ele mesmo. Porque necessitamos de muitas coisas. De uma maneira geral, a criança já vem com aquela capacidade de saber o que ela quer e de fazer o esforço para ocupar o espaço que foi dado a ela naquela moradia. Tem as coisas bem simples assim, né? Muitas vezes a pessoa acha assim que é diferente. É diferente porque, para muitos, a pessoa não fez nenhuma preparação antes, não conhece os ensinos, então ela vai levando a vida achando assim que vai dar certo. Para uma vida dar certo, a pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela, porque todas as coisas nós tínhamos que ter dentro de nós a responsabilidade de saber assim que nós somos responsáveis por todas as coisas que acontecem conosco e todas as coisas que acontecem com o nosso semelhante. Nós também influímos. Então a criação do ser humano, para a pessoa lembrar assim que aqueles animais que possibilitaram que o espírito ocupasse aqueles corpos no período de gestação já foram extintos. Hoje nós sabemos assim que muitos e muitos estudiosos veem que não tem nada a ver mais, porque teve uma fase, aquele corpo daqueles animais se extinguiram, eles tiveram um desenvolvimento e extinguiram, desapareceram, e o corpo do ser humano foi tendo um aprimoramento.
Então não tem nada a ver com aquela época que gastou milhões de anos. Então o desenvolvimento do espírito humano, para que ele tivesse o amadurecimento, também vem sendo através de milhões de anos. Cada um é que tem que fazer essas referências, de observar assim que toda época nós trabalhamos para a matéria grosseira. Dificilmente tem uma pessoa que trabalha para a matéria grosseira, para o necessário e para a vida interna. Então nós sabemos assim que para a vida interna é que dá sustentação. Quando uma pessoa está passando por limitação, com muitas coisas para serem resolvidas, e aquela pessoa conversa com uma pessoa experiente, que não está relacionado a ter muito banco de escola, muitos anos de estudo, mas tem a vivência, aquela pessoa fala que ela precisa de ter uma função, que ela tenha uma responsabilidade naquela função e que ela precisa de parar de pensar. Então, nós sabemos assim que se não sabemos pensar, nós vamos tumultuando, devido ao fato de nós trabalharmos sempre numa escala abaixo. E quando a pessoa tem muitas funções, ela também não pensa. Ela sabe a sequência das funções que ela precisa executar. Então quer dizer assim, ocuparmos e lembrar assim que as ideias boas que uma pessoa tem, muitas vezes ela tem passeando, mas muitas vezes ela tem executando as funções da responsabilidade dela. Quer dizer assim, quando se encontra em paz, é isso que nós precisamos de ter presente dentro de nós, uma maneira de ter paz. E a paz não quer dizer assim que agora a pessoa vai ficar em paz e andando em qualquer lugar. Não, a paz a pessoa precisa de ter, mas ela precisa de fechar o portão. É isso que nós precisamos de fazer uma distinção. Então, achar agora que todos os outros vão estar evoluídos e que vão respeitar a nossa maneira que nós temos. Isso é um trabalho semelhante àquele ensino que é trazido, que fala assim que quando a pessoa quer alguma coisa, ela tem que fechar a porta do quarto. Então, para nós termos essa compreensão do nosso elo de ligação da matéria fina com a matéria grosseira, com o espiritual, a pessoa precisa de encontrar-se em paz. Isso é bem importante assim, porque a evolução vem dessa maneira. A pessoa precisa de lembrar assim, que os conhecimentos externos que nos apresentam é para a pessoa ter a maneira dela sobreviver. Mas o conhecimento que vai dar sustentação à vida de cada um é quando a pessoa estuda o livro na luz da verdade. Ela vai ter paz, porque ela passa a ter conhecimento dos ensinos, ela passa a perceber o grau em que ela se encontra e ela fica segura, porque ela sabe o procedimento que ela precisa de ter para ela mesma. Essas referências assim. Então as referências dos ensinos que trazem na Bíblia, nós precisamos de lembrar que está sempre relacionado à matéria fina e ao espiritual. Então não é a parte da matéria grosseira. Então aquela referência da cobra dando a maçã está relacionado a perceber o corpo. Então aquela mulher percebeu o corpo, os atrativos que ela tem. Então aquele homem, percebendo esses atrativos, para conquistá-la, então ele trabalha agora só para o material. Os valores são assim. Mas e a parte espiritual? Outros valores. Tanto é que em períodos anteriores, e pode ser que ainda tenha no momento, mas anteriormente esses valores espirituais a mulher tinha mais. Fica bem fácil assim da gente ir observando em épocas anteriores. Então vinham a mulher, os garotos ali ficavam quietos no período que ela estava passando. Então, o comportamento era diferente, tinha outro valor. Então, devido ao material, a pessoa vai esquecendo dos valores. E esses valores nós vemos hoje muito degradados, porque é comum falar assim que a mulher quer equiparar-se ao homem. Mas se ela quer equiparar-se ao homem, se anteriormente ela se encontrava num grau maior,
porque a ligação dela mais fina com o espiritual, as irradiações que ela emitia, ela era respeitada e considerada. Se ela quer ser comparada ao homem, então ela tem que descer. Então essa referência assim é bem importante, porque no caso da maçã que ela deu ao homem, quer dizer assim, ela tinha uma força superior e ela desceu para mostrar os atrativos. Quer dizer, elas vêm descendo, porque se elas anteriormente eram consideradas, eram respeitadas, e se hoje isso não tem mais essa referência, então quer dizer, de uma maneira geral, desceram. E se querem equiparar-se aos homens, então elas têm que descer mais. E é bem importante assim que nós sabemos de muitas referências do valor da mulher. As referências anteriores, né, de ter a capacidade de orientar os maridos, os irmãos. Então, quer dizer, assim, elas se encontravam numa condição acima. A criação do ser humano. Deus criou o ser humano e o vivificou. Quer dizer que o criar e o vivificar. Então, o ser humano, ele faz o elo de ligação da matéria fina com o espiritual e o material, e a matéria grosseira. Para voltarmos para a matéria fina, então, no período seguinte da nossa vivência na matéria grosseira, nós voltamos. Mas temos que lembrar assim, que tem muitos níveis. Tem muitos níveis na matéria grosseira. Então a gente tem que lembrar assim, que tem os níveis. Naquela empresa, são muitos e muitos funcionários, tem ali os setores, e cada um é responsável por aquele setor. Aqueles elementos todos daquele setor têm que reportar aquele que é responsável. Quer dizer que tem os níveis, tem a diferença. Na matéria fina é o mesmo procedimento. Na matéria fina está relacionado ao jeito que nós somos, o jeito que nós pensamos. Então nós vamos para o nosso jeito. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que esse jeito, se não for bom, tem o nível dele. Porque aquilo que plantas, hás de colher. Então a pessoa pode achar assim que ela pode ter o comportamento com os seus pensamentos do jeito que ela quer. Dentro de cada um de nós. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer, aquela referência que fala assim que a pessoa adoeceu, mas ela teria que estar vendo todos os dias o procedimento que ela tem. Aquilo que possibilita a ela uma saúde e aquilo que vai debilitando. Então, as manifestações com o nosso corpo físico não manifestam de uma vez. Semelhante ao nosso corpo físico, nós temos o carro. Quer dizer que o carro também não vai apresentando um defeito de uma vez. Ele vai apresentando. Então, nós vamos tendo uma diminuição de saúde, uma diminuição de poder contar com o nosso corpo de matéria grosseira, devido ao fato do jeito que nós estamos tendo o comportamento. Então, toda época, nós somos responsáveis e que nós tínhamos que voltar para a pátria do espírito. Essa é a finalidade da nossa existência na matéria grosseira. Então, Deus criou o ser humano e o vivificou. Esses atos estão de acordo com todas as leis que o Criador instituiu. Aquela condição bem importante assim das determinações e da paciência do Criador, de possibilitar que tivéssemos o amadurecimento. Então tem aquela referência assim, né? Aquele agricultor se fez o plantio e durante o período do crescimento daquele plantio faltou a água, teve uma seca. Não tem como aproveitar aqueles frutos. Então ele passa o trator. Tudo aquilo que foi feito foi perdido. Mas aquele outro que teve um outro procedimento, então aquela plantação vai ter um aproveitamento. Então nós somos assim na criação. Por isso que tem um ensino que fala assim que muitos grãos se perdem. Quer dizer que aqueles que não trabalharam dentro dele, possibilitando que o seu espírito manifestasse, recebendo as influências externas daqueles chamados materialistas, então não teremos serventia. É isso que cada um tem que lembrar assim,
E é bom a pessoa ir observando assim que normalmente nós usamos um termo de fé. Aquele profissional que trabalha com aquela máquina, ele não tem fé. Ele põe a máquina para funcionar e fica ouvindo o barulho da máquina. E fica ouvindo a produção que a máquina tem que executar. Ele vai fazendo as verificações. Então, na nossa vida interna, é o conhecimento. As verificações é ir verificando o procedimento que a pessoa está tendo com os conhecimentos dos ensinos. E durante um período, durante uma fase da vida, a pessoa pode falar que não tem tempo. Mas um tempo depois, a pessoa tem tempo para ela. Porque os filhos cresceram e, de uma maneira geral, todos os dias a pessoa tem um período ali que ela pode dedicar aos ensinos. De fazer essa verificação como aquele profissional que cuida daquela máquina. Ele sabe o procedimento que ele está tendo e a produtividade que ele tem que apresentar com aquela máquina. Essa harmonia, é isso que nós tínhamos que trazer para dentro de nós. Então é bem importante assim, a pessoa tem que lembrar que as coisas da matéria grosseira é para o corpo de matéria grosseira. Para o espírito, é as coisas do espírito, é as coisas da matéria fina. Então essa diferença. Agora, se valoriza muito as coisas da matéria grosseira e desenvolve aquela astúcia de aprender a falar, de aprender a apresentar e diminuir aqueles que têm os valores, mas aquele que tem os valores eternos, ele precisa de ser muito cuidadoso, porque esses valores eternos são superiores, porque aquela veterana, na formação dos seus filhos, as filhas já com filhos maiores, pergunta a ela sobre determinado comportamento dos filhos ou sobre a própria saúde. Quer dizer que aquela veterana comportou-se de maneira adequada a vida toda, então durante todo o período da sua vida ela ainda tem referência para dar para as mais novas. Agora, se há um descuido, então ela passa a seguir as referências das mais novas. Não podemos esquecer que na nossa vida, o que vale é o que a pessoa vivenciou. Essa é a diferença. Se viemos a ter a vivência, então esse é o valor. Aquele que tem a teoria não tem valor, porque nós sabemos assim no conhecimento de qualquer coisa, no conhecimento de uma máquina, o que tem a teoria não tem o conhecimento do ruído que a máquina faz. É isso que cada um tem que lembrar assim. Esse valor é o valor eterno, é o que nós vamos levar para a matéria fina. Agora, se descuidamos, então, se nós achamos assim que não tem importância, uma ou outra pessoa, ou muitas outras pessoas falam assim, que o que vale na vida é o que ela faz. O que vale na vida é o que nós fazemos, mas tem o grau. Então nós vamos colher na matéria fina o grau daquilo que foi feito. E isso a gente tem que lembrar assim, dos ensinos, que nós não podemos fazer nada que o outro venha ficar prejudicado. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando isso que nós precisamos para o nosso dia a dia. Aquela referência bem importante do cuidado que cada um tem que ter. E esse cuidado é toda a época, porque aquele adulto que está segurando a criança, ele pode fazer outros afazeres, mas ele está segurando a criança. Quer dizer que a intenção dele, o coração dele está naquilo que ele está fazendo. Essa capacidade é que nós tínhamos que colocar nos ensinos. Então, aquela condição bem importante assim, né? A pessoa vai levar para a matéria fina aquilo que ela plantou. Então, aquela referência, se a pessoa descuida, ela vai levar para a matéria fina aquilo que ela vai ter que colher, que pode ser o sofrimento, o nível. Então, essa condição assim, de observar o nível, isso é físico. Então, cada um é que é responsável por ele. Porque o Criador nos possibilitou o desenvolvimento, o amadurecimento. Junto com esse desenvolvimento, está também suas leis. Então, caminhar nessas leis, de acordo
que nós tenhamos a condição assim de ir ponderando durante a vida. O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição, a força que nós precisamos para nós mesmos, não é para as outras pessoas. Quando uma pessoa fala que ela está fazendo as coisas para outros, tá bom, mas precisa de ver se aqueles outros que estão recebendo aquilo que está sendo feito têm um valor, têm uma referência. Então, toda a época da nossa existência, nós tínhamos que fazer essa referência sim, porque não justifica perder a nossa oportunidade. Então, a criação do ser humano veio desta condição assim. Os animais que habitavam o corpo de matéria grosseira, que foram selecionados e tiveram o desenvolvimento ao máximo, esses animais é que possibilitou a encarnação do espírito humano. Então, no período de gestação, um período depois, esses animais perceberam assim que aquilo que eles estavam gestando era diferente do período anterior de uma gestação. Então, os animais possibilitaram assim essa naturalidade, essa referência bem importante assim. Mas o período seguinte, então, acontece assim, né? Os próprios seres humanos possibilitando assim o desenvolvimento, a gestação dos seres humanos. Então, até a metade da gestação é um procedimento ainda do animal. É o mesmo procedimento. No período em que o espírito ocupa aquele corpinho em formação, é que tem as primeiras contrações. Então, aí entrou o espírito habitando aquele corpo. Nesse período, a gestante passa a ter as influências do espírito. E nesse período, normalmente acaba a influência dos sentimentos da gestante. Passa a ter o sentimento daquele espírito que está sendo gestado. E isso é bem interessante, porque muitas e muitas relatam assim dos sonhos que ela tinha. Depois, quando naquele período que ela faz os relatos, começa a verbalizar, fala dos sonhos. Então é uma confirmação assim que a influência maior fica do espírito que está sendo gestado. O pulsar do coração, a maneira que existe ali naquele corpo daquela gestante, é maneiras diferentes, mas vem com o mesmo procedimento do período anterior, porque na matéria fina, o espírito fica com um corpo de matéria fina tão fortalecido que ele não recebe influência. Então a influência é ele que passa a influir. Nós tínhamos que lembrar assim, que nós continuamos com essa influência um período da nossa vida. E muitos depois perdem essa influência. E é bem importante assim, aquela consideração, porque aquela consideração que a mulher tem, que tinha anteriormente, a gente ainda vê hoje muitos filhos posicionando com as mães, do jeito que a mãe está fazendo, o jeito que a mãe está falando. Então aqueles filhos, que é mais dos meninos, fala para a mãe daquilo que ela está fazendo. Quer dizer, nós trouxemos essa força, perdemos essa naturalidade, perdemos essa força. Não podíamos. Então as referências da matéria grosseira, nós tínhamos que ter dentro de nós que essas referências não podiam tomar conta da nossa parte da matéria fina, da nossa parte do espírito. Não podíamos tolher e não podíamos perder. No caso de um filho posicionar com a mãe, fica bem fácil assim da gente ir observando com muitas referências. A mãe está falando de uma outra pessoa e aquele filho fala que não pode falar da pessoa longe dela. A mãe tem um comportamento, o filho fala. Quer dizer que a mãe ainda tem um valor, quer dizer que a mulher ainda tem um valor a mais. Quer dizer que esses valores que trouxeram, agora perdem esse valor para muitas referências. Então, toda a época da nossa vida, nós somos responsáveis por nós. Para voltar para a matéria fina, numa condição melhor, tínhamos que melhorar também a nossa maneira de sermos na matéria grosseira. Então estuda o livro Na Luz da Verdade,